Olá, estamos ao vivo, mais uma live e uma série nova hoje, que é a série Vamos Falar sobre Educação. Vamos colocar aqui a Irene, nossa super professora convidada, reinventando a educação, com várias perguntas para fazer para ela aqui, ó, minha colinha. E vamos esperar ela entrar, esperando para que o 4G... Opa! Irene, tudo Oi, bem? Malu, tudo ótimo, e você? Que honra, que prazer imenso, muita gratidão por essa oportunidade, viu? Depois Ai, você precisa me ensinar como é que faz para fixar. Acabei de fazer uma live e não sabia fazer isso, menina. eu apanho, viu? Eu apanho para pôr o nome do título, para fixar. Aí eu te ensino, é só você segurar o comentáriozinho, sabe? Aí ele já fixa. Olha, não quis me É, obedecer, eu mas te vou passo aprender. um áudio depois. Passo, Tá bom. passo. Muito obrigada pelo nosso papo, Muito Irene. Estou agradeço. doida para te ouvir. E assim, essa é uma semana muito importante para a educação do nosso país. Pessoal que está entrando, convida os amigos para assistir essa live. Manda o link depois para quem não puder acompanhar, porque tem muita gente que vê depois também, né? E a gente vai falar sobre educação, vai falar sobre Fundeb, como reinventar a educação. A Irene vai trazer muito da experiência dela como professora e também no Core. Então, vai ter muita coisa bacana nessa próxima uma hora. Irene, como eu já te agradeci, vou começar te fazendo a minha primeira pergunta. Na verdade, eu queria que você se apresentasse. Por que você virou professora e como que surgiu a Core, que é essa comunidade para reinventar a educação, uma palavra muito forte, né? Reinventar a educação. Então, a gente fica se perguntando como, a gente sabe que precisa, mas como que a gente faz isso? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, da tua trajetória e também como que surgiu o Core, para que ele serve, como que o pessoal que está acompanhando pode também participar. Vamos lá, Malu, uma grande honra estar aqui. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando, obrigada ao nosso público. É muito bacana falar sobre como eu me tornei professora. Eu acho que eu sempre me senti professora. Eu era uma criança hiperativa, então era aquela criança que dava bastante trabalho na escola. E eu acho que eu me tornei professora aos 6 anos de idade, quando eu tive uma professora muito amorosa, muito gentil, que me convidou a ser professora junto com ela e me convidava a fazer parte de tudo, assim, de todas as dinâmicas. Eu era aquela criança que aprendia muito rápido, mas aí atrapalhava toda a dinâmica da sala, e ela muito inteligentemente compartilhava, digamos, a docência comigo, sabe? Irene, olha, vai lá na mesinha e ensina o fulaninho que não entendeu ainda. Leva essa folha, leva esse giz, escreve não sei o que na lousa e tal, enfim. Então, eu acho que a partir daí eu me senti professora e nunca pensei em fazer outra coisa na vida. Então, eu sempre quis ser professora. E como eu sempre gostei de português e de espanhol, cresci numa família que falava espanhol e fui aprendendo espanhol também de pequenininha e tudo mais, fez muito sentido para mim fazer letras. E sempre sonhei, e ainda sonho em ter uma escola. Nota aí que ainda é um dos meus sonhos. E aí surgiu, eu sempre estudei em escola pública, eu sou aluna de escola pública de ponta a ponta, e sempre encontrei na escola pública professores muito amorosos comigo. Eu estudei na escola pública no interior de São Paulo, eu morei vários anos no interior e depois morei aqui em São Paulo também, em um momento em que o Paulo Freire era secretário da Educação, então tive essa sorte de participar do Grêmio Estudantil, da gestão democrática da escola onde eu estudava, das duas escolas onde eu estudei, e poder conviver muito de perto com esse grande mestre, com todos os professores que eram formados na cartilha freiriana. E eu acho que isso faz toda a diferença, sabe, Malu? Então, você entender que você tem que participar das decisões, que é um direito e é um dever, desde muito pequenininho, vai te dando a certeza daquilo que você quer e vai te deixando mais e mais apaixonado por educação. Então, nunca me vi realmente fazendo outra coisa. Como eu ganhei tanto da escola pública, eu venho de uma família não tradicional e não muito estruturada, e graças aos meus professores eu tinha o prazer de ir à escola e de entender o ambiente escolar como a minha família, sabe? Como aquele ambiente acolhedor, onde eu podia ser eu mesma, onde as pessoas me entendiam e estavam mais ou menos na mesma vibe que eu e tal. Então, conforme eu fui crescendo e decidindo que ser professora era realmente o meu chamado, a minha vocação, na verdade, o que eu queria era retribuir um pouco
daquilo que eu tinha recebido e poder ser para alguém aquilo que eu tinha recebido dos meus professores. Eu sempre pensava, puxa, se eu pudesse ser um pouquinho como a professora Maria Eugênia foi comigo, uma professora de matemática incrível, que vendo a minha inclinação para as letras e a minha pouca inclinação para a matemática, me colocou para fazer uma peça de teatro sobre a história do metro, por exemplo. Você imagina só. E me conquistou, me arrebatou de vez para a matemática. Então, como é que alguém de letras gosta de matemática? Né? Bom, porque eu tive um professor que me colocou nesse mundo, entende? Que confiou em mim, que viu o potencial, capacidade e tal. Então, muito isso. E, claro, eu fui para defender, eu me formei como professora para defender, sobretudo, a escola pública. Só que, enquanto eu me formava, eu também percebi que a escola pública ainda não era o lugar em que eu podia estar, basicamente porque cada coisa que eu queria fazer como estagiária, eu recebia um tapinha nas costas do tipo, sério mesmo que você vai fazer isso? Você não sabe que escola é essa aqui, você não está entendendo o que é isso. Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. E eu realmente não tinha maturidade para lidar com isso, sabe? Então a minha carreira foi sendo construída basicamente em grandes escolas privadas, mas sempre ficava aquilo dentro de mim. Puxa, eu tenho um bom salário, um excelente salário, nem se compara com o salário dos professores da rede pública. Isso me dá uma qualidade de vida muito bacana. Acho que é muito importante a gente cuidar e proporcionar uma educação de qualidade, com ética e valores para todas as classes sociais e colocar as classes sociais em diálogo. Acho que é muito triste a gente achar que o filho do rico tem mais ou menos direito que o filho do pobre, mas ainda ficava aquilo. Então, em 2016, 2015, eu fiz uma tradução, eu sou tradutora também, e fiz uma tradução de um livro que se chama Reinventar a Educação, é o livro do professor Edgar Morin, que é um dos maiores filósofos do mundo, é um grande pensador, e aquele livro foi mudando muito a minha vida, porque para fazer aquela tradução eu precisei ter mentoria com Edgar Morin, e muitas coisas eu ia e perguntava, professor, mas isso e aquilo e tal, isso gerava um bate-papo, que gerava uma ideia, que gerava uma inspiração. E o Carlos Delgado, que é coautor desse livro, é um professor da Universidade de Habana, também muito gentil comigo, sempre conversando muito e tal. E eu fui me inspirando e compartilhando essas inspirações com alguns colegas, com alguns amigos da vida inteira. E o nosso primeiro passo, ainda num momento um pouco covarde meu, o nosso primeiro passo foi trazer para o Brasil uma associação espanhola de um grupo de educadores com quem eu já tinha trabalhado, mas não funcionou muito bem, porque eu sofri um pouco de machismo como líder, sabe? Também não funcionou muito bem, porque a realidade do Brasil é muito diferente da realidade europeia. Então eu cheguei a pensar em desistir da parte social. Não, acho que não vai dar. E não me foi permitida essa escolha, porque então vários dos meus amigos já vinham acompanhando a minha movimentação no terceiro setor, e muito me apoiaram, dizendo, não, você já foi longe demais, vamos abrir a associação no Brasil. E inspirada nesse livro que eu tinha traduzido, inspirado nesses grandes educadores que já estavam ao meu lado, dizendo, vai que a gente vai conseguir, como Edgar Morin e tantos outros. Inspirados nos meus amigos, me dando a maior força, né? Vamos, eu vou com você, eu fundo junto. E gente que tinha sido meu aluno, por exemplo, o Humberto, o Bebeto, que são cofundadores, né? Foram meus alunos, a Márcia Meliot, que é minha amiga já há 15 anos, todo mundo dizendo, vai, vamos e tal. E aí a gente fundou a Core, tendo como nosso maior mentor o Edgar Morin, bebendo da fonte constantemente, entendendo um pouco o que ele pensa e o que ele fala sobre pensamento complexo. Para a gente é muito interessante observar que a gente, por exemplo, nos projetos políticos pedagógicos tem a ideia de que a gente tem que formar o estudante como um cidadão, a gente tem que formar para a cidadania. E o como se faz isso, a gente não tem ainda, né? Então, quando eu fundei a Core, com todas essas pessoas aí ao meu lado e tudo mais, a ideia era a gente reinventar a educação com essa palavra forte mesmo, sabe? Reinventar a educação, entendendo que é o único caminho para a metamorfose da humanidade. E que não é uma coisa que a gente vai fazer sozinho. Veja que antes de vir o reinventar a educação, vem a palavra comunidade. Então, para a gente só consegue reinventar a educação em comunidade, com todos os agentes em diálogo. E diálogo é um negócio que a gente ainda precisa aprender a fazer. Ainda não é um negócio que a gente saiba fazer normalmente, né? Então, o que a Core propõe é
chegar nas escolas públicas ou privadas, porque a gente também prima pela sustentabilidade, então as escolas públicas não têm condições de pagar pelas formações, então o que que a gente oferece? O que que a gente faz? A gente vende as formações que a gente dá para a escola privada, com o recurso que a gente obtém, a gente consegue atender gratuitamente a escola pública. E é a mesma formação. Então, a gente faz essa ponte de uma maneira bem bacana, levando até a experiência de um lado e de outro, sabe? Então, olha, naquela escola, já não importa mais se ela é pública ou privada, se faz de tal jeito. Por que que a gente não pode fazer de tal jeito aqui? A gente não leva para as escolas nada empacotado, nada definitivo. O que a gente leva é uma leitura de território capaz de co-criar com aquela escola, né? Então, do que essa escola está precisando? A gente tem algumas escolas adotadas, a João Domingues, por exemplo, é uma delas, é uma escola municipal, cujo perfil é uma escola que recebe muitos alunos que vêm da Bolívia e que estão no Brasil em condições análogas à escravidão e tudo mais, e essas crianças precisam aprender português e tal. Então, essa escola me procurou, eu levei toda a equipe da Core para montar o projeto lá. E ano passado não, agora, no início desse ano, antes da pandemia, acho que 2 semanas antes do nosso lockdown, a gente foi chamado estou pensando em espanhol, Consejería de Educação, pelo Ministério da Educação da Espanha, pelo Colégio Miguel de Cervantes, para receber uma grata premiação pelo trabalho que a gente fez nessa escola. Então, isso para a gente foi muito bacana, foi muito gostoso a gente saber que a gente conseguiu ter um reconhecimento de fora do Brasil, de dentro do Brasil, para um trabalho que para a gente é muito gratificante e é feito com todo o grupo de educadores daquela escola e com o apoio da coordenação, da direção e tudo mais, né? Então, acho que é isso, Malu. Perfeito, né? Eu acho que você conseguiu explicar de uma forma muito redondinha o que te levou para a educação, o que te motivou, o que é a Core nessa comunidade Reinventando a Educação. E eu acho muito legal que essas palavras fortes, né? Comunidade, educação e reinventar, né? Pelo que eu entendi, a gente colocando a comunidade, né? As pessoas e a educação no centro, é isso que vai levar para essa metamorfose que você citou da humanidade, da sociedade, que eu imagino para um futuro mais justo, né? Mais sustentável, mais humano, né? Do que a gente vive hoje. E esse modelo de negócio que vocês criaram já está indo nesse caminho. De um futuro em que eu, inclusive, vi recentemente um documentário que chama Novo Capitalismo. O nome também é muito sugestivo e provocativo, que ele fala, na verdade, de empresas que surgem com a primeira finalidade gerar um impacto social. Depois, o lucro para ela se manter e tudo mais. Então, você trazendo esse exemplo da Core, olha, a gente atende as escolas privadas e todo o recurso que a gente capta ali para investir no projeto e para que a gente possa atender as escolas públicas também, né? Então, isso é muito bacana. Então, ou seja, vocês já estão reinventando, de fato, a educação, a comunidade, né? Então, e provocando as pessoas para que se juntem aí a vocês. Então, eu acho que isso é uma coisa super bacana. E fica a dica também, né? Eu acredito que muita gente que está assistindo a gente agora se interessa por educação. E, poxa, quem sabe não criar um projeto para educação na sua comunidade, no seu bairro. Muitas vezes a gente acha, poxa, vou criar um projeto, não vai mudar nada. Vai mudar sim, né? Às vezes as pessoas ficam pensando, mas o mundo é tão injusto. Olha, se a gente não mudar nosso bairro, nossa comunidade, nosso local, como é que a gente vai mudar o mundo, né? É aquele pensamento, agir localmente, pensando globalmente. Mudando uma comunidade, mudando o mundo de uma pessoa, você vai mudando o mundo, né? Então, eu acho muito Esse é um dos livros do Edgar Morin. Ele fala exatamente isso. Saberes globais, saberes locais. E é alguma coisa de que a educação está carente, né? Em educação, normalmente, os projetos, eles vêm de cima, como se a educação fosse uma coisa estándar, e muitas vezes ignorando realmente o aspecto local. Então, talvez, para uma localidade X,
esse projeto seja cabível, mas para uma localidade Y, não, o projeto não se encaixa. E quem é que sabe melhor sobre isso, se não a própria comunidade? Então, qual deveria ou qual poderia ser a função da escola? Aquele lugar de encontro de toda a comunidade. Você imagina que bacana que seria se fosse assim, se os professores, por exemplo, não tivessem medo das famílias, se as famílias tivessem disposição de escola, não só quando essa criança tirou nota baixa, mas sempre para construir uma escola de qualidade, uma comunidade de qualidade. Então é a escola, com todos os seus saberes, portadora dos saberes globais, mas inserida num local, quem pode fazer essa mediação, né? E eu acho que quando a escola fica muito ocupada com, digamos, as burocracias que vêm de outras instâncias, ela deixa de ter tempo mesmo, cronológico, sabe? Para construir projetos locais, contando com todos os seus agentes. Então, será que os pais sabem, por exemplo, que eles podem fazer parte do projeto político-pedagógico da escola? Poucos pais sabem, né? E quais são as instâncias? Na lei está lá, né? Que toda a escola precisa ter o colegiado formado por pais, professores, grêmio estudantil e tudo mais. Mas ainda é um desafio. Ainda é um desafio a ser trabalhado, tanto no estado quanto no município, e ainda maior nas escolas privadas, né? O Julinho mandou aqui um termo que eu nunca tinha ouvido falar antes, que eu achei massa, que é a glolocalização. É isso mesmo. Ou seja, essa coisa que a gente estava falando do pensar globalmente, agir localmente, né? Agir em comunidade, começar daqui para maior, enfim. Eu acho que isso é muito, muito potente mesmo, porque incentiva a mudança, a transformação, ao progresso das comunidades, que é aquela coisa das pessoas se sentirem donas, né? Da sua região, das suas vidas, né? E a educação entra, né, nesse processo construtivo como um polo, né, onde você vai gerar essa educação, essa cultura pela transformação, essa metamorfose, como você mesma disse, mas também como um polo de desenvolvimento local, né, onde a comunidade se encontra, onde os pais estão lá, não só quando o aluno tira nota baixa, como você falou, mas estão ajudando a construir e melhorar a comunidade e a educação daquela comunidade, que é aquilo que a gente sempre fala, né? A educação é não sei se o único, mas o mais potente mecanismo de pré-distribuir habilidades, né? Eu me considero, até, Helena, eu costumo falar, uma ativista pelo combate, pela redução das desigualdades, que foi o que me motivou há 5 anos atrás, começar a estudar ciência política, ciências sociais, e para entender, né, de um lado, e também para tentar ver por onde a gente pode agir, né? E aí, eu li recentemente um estudo também que fala que uma das maneiras mais eficientes de você reduzir desigualdades é quebrar ciclos geracionais de pobreza, e que isso você só não faz apenas com geração de renda e emprego, né? Quando a gente fala em desigualdade, a gente pensa primeiro em renda, emprego, tributação, política fiscal, etc., um monte de coisa, mas a educação é extremamente importante, né? Porque ela vai pré-distribuir essas habilidades logo na primeira infância, cognitivas, socioemocionais, que a criança começa a desenvolver desde a idade primeira, né? Isso aí. E aí eu queria até te perguntar, porque lá no perfil da CORE, né, da Comunidade Reinventando a Educação, tem essa coisa de reinventar, até que é o tema da nossa live, para o desenvolvimento humano. Eu queria que você contasse um pouco mais do que é essa educação voltada para o desenvolvimento de habilidades, para a resiliência, para aquilo que a gente chama de educação integral, não de tempo integral, mas a educação na integralidade do ser humano. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa metodologia, trouxesse alguns exemplos para a gente poder entender melhor. Então, o primeiro passo para a gente entender um pouco como a CORE entende a educação, é a gente voltar um pouco no que a gente estava comentando sobre o saber local e o saber global, entendendo o seguinte, que a gente respeita em educação uma hierarquia que a gente não é para desrespeitar, mas a gente poderia inverter um pouco. A gente entende que a hierarquia correta é, por exemplo, a secretaria dizendo o que a escola tem que fazer. E se fosse ao contrário? Porque se a gente pensar numa hierarquia sistêmica,
Quem veio antes foi a comunidade, foi a escola e depois a secretaria. Então, se a gente pensar numa hierarquia sistêmica, quem deveria dizer como as coisas seriam feitas seria a própria comunidade, portanto, a escola, comunicando isso para a secretaria e a secretaria oferecendo o apoio necessário para que essa escola pudesse, portanto, funcionar da maneira como ela precisa funcionar naquela comunidade. Dentro de um mesmo bairro, por exemplo, eu vivo aqui na Vila Andrade, dentro de um mesmo bairro, uma escola que fica na linha da Giovanni Gronchi não é igual a uma escola que fica dentro da comunidade do Paraisópolis. Portanto, são comunidades diferentes, com necessidades diferentes e precisam de apoios diferentes. E aí está a hierarquia que devia ser mudada, sabe? Invertida essa pirâmide, né? Então, essa é o nosso primeiro pensamento. Um outro pensamento dentro da CORE, para a gente entender um pouco essa questão do reinventar a educação, é que, para nós, a educação não tem que estar focada no professor, ou tem que estar focada no aluno, ou tem que estar focada na atividade. A educação precisa estar focada nas relações. Quando a gente entender que são as relações o que importam mais, todo o resto dos conteúdos a serem aprendidos ficam muito mais fáceis, sabe? Então, eu preciso primar pela relação desse aluno com o professor, eu preciso primar pela relação do educador com a coordenação, da coordenação com a direção, da direção e de toda essa comunidade interna com a comunidade externa. Porque essa é uma outra característica. Se você olhar lá na nossa rede social, a gente coloca isso, né? Uma consultoria para o desenvolvimento humano, integrando escola e comunidade. Por quê? Onde foi que a gente aprendeu que a escola deve virar uma borbulha, uma bolha impenetrável? Ela nem dialoga com o que tem fora, ela finge que não está acontecendo aquilo. Então, se é uma escola de elite aqui da Zona Sul, vai fingir que comunidade é um troço que não existe, que favela é um negócio que não existe, ou vai ter medo de qualquer aproximação. E se é uma escola pública no mesmo bairro, não vai comentar muito sobre as escolas privadas que existem aqui. Se houvesse relação entre elas, e se elas pudessem se ajudar, né? Será que a escola pública não pode, de alguma maneira, contribuir com, digamos, a escola privada e vice-versa, né? Bom, a gente pensa em tudo isso e a gente pensa, nesse momento de pandemia, em especial, numa coisa muito importante que a nossa jornalista Márcia Meriot está colocando aí na rede para a gente, que ela colocou aqui, a relação do aluno e do professor consigo. Então, nesse momento de pandemia em especial, a gente está pensando na relação das pessoas com elas mesmas. Então, assim, qual é o estado emocional desse educador? Eu preciso acolher esse educador no estado em que ele estiver, fazer uma escuta ativa e afetiva, e poder proporcionar a esse educador um campo interno próprio para que ele consiga aprender essa quantidade de coisas novas que ele está tendo que aprender, até para que ele inspire e motive o seu aluno para que também fique bem e em condições emocionais de aprender coisas novas. Há um tempo atrás, quando a gente não conhecia muito, né, sobre as contribuições de neurociência, a gente separava muito o racional do emocional. Hoje a gente já entendeu que para a gente construir esse racional, para a gente construir toda a inteligência cognitiva, digamos, a gente precisa ter esse emocional em ordem. Então, o nosso primeiro olhar vai ser para esse emocional. Quais são as emoções que estão circulando nesse grupo de professores? Quais são as emoções que estão circulando entre essas pessoas com quem a gente está falando? Então, a gente vai acolher essas emoções, a gente vai tentar transmutar, digamos, essas emoções, se elas não são muito positivas e não são muito favoráveis ao aprendizado, a gente vai tentar levar algumas dinâmicas que propiciem a que isso ocorra, porque senão eu vou ficar insistindo aqui, ó, em bota... A gente confundiu o negócio, Malu, que é uma coisa doida, né? A gente entendeu que educação integral é botar mais horas, é botar o menino mais horas dentro da escola. Isso não é educação integral, não é? Isso é educação de muito tempo, mas está muito longe de ser integral. Então, o que é essa educação integral? Eu vou cuidar das relações, da relação do sujeito consigo, da relação do sujeito com os sujeitos mais próximos, com o entorno, com o bairro, com a cidade, com o planeta, né? Então, dessas relações eu preciso, como educador, cuidar.
Entende? Então, é para isso que a gente vai olhar. Por isso, a gente não consegue, por exemplo, chegar numa escola e dizer, olha, eu vim trazer para você aqui uma formação em X. Não tem como, porque eu não sei qual que é a tua escola, eu não sei qual que é a demanda da tua escola e quais são os talentos que a tua escola já tem. De repente, essa escola já tem no seu corpo docente vários educadores com talentos suficientes para poder encabeçar uma formação para os demais. Isso empodera a própria escola, isso empodera o educador, isso cria time, isso vincula e não onera ninguém. Então a gente faz o quê? Esse mapeamento primeiro, de quem são essas pessoas, quem são esses talentos, o que a gente precisa trazer de fora e o que já tem lá dentro e que a gente pode contar, sabe? É um pouco isso que a gente faz. Não, perfeito, né? Acho que você conseguiu explicar e sintetizar bem. E eu vi já um pessoal falando aqui, poxa, que bacana, adorei saber do perfil de vocês, também sou professor, né? A gente teve também uma dúvida aqui da Sônia, se ela poderia ver a live depois. Sim, fica gravada, eu vou postar aqui, vai ficar no DJ Stories, eu compartilho depois com vocês também. E teve também um outro comentário, como você trouxe você falou que ela era jornalista, né? Eu perdi um pouco aqui o nome dela, mas eu gostei muito A Márcia Merion. Isso. Eu gostei muito da frase que ela colocou, né? Dessa relação do aluno e professor consigo mesmo, né? E a gente falou bastante, você trouxe bastante o papel dos educadores nessa jornada, né? E aí eu queria te perguntar sobre isso. A gente sabe que já era difícil para os professores que estão, principalmente na linha de frente da escola pública, né? A gente sabe que Sim. a profissão professor hoje, acho que todo mundo concorda que é valorizada e poderia ser muito melhor. E agora veio a pandemia, em que milhares de professores estão tendo que se reinventar, e a gente sabe que boa parte deles não foi preparado para isso, né? Então, é um desafio muito grande, né? Tem até um dado aqui que 89% dos professores da rede pública não se sentem preparados para essas aulas à distância, que hoje a gente tem ali mais de 60% dos alunos da rede pública também nesse esquema de aulas à distância. E aí, o que eu gostaria de te ouvir, Irene, qual a sua avaliação do que poderia melhorar para os educadores, para os professores, em especial, né, da rede pública, diante de um cenário com tantas dificuldades e ainda mais com o coronavírus. Pós-pandemia, iremos valorizar mais a profissão? Podemos avançar? Por onde podemos avançar? Queria ouvir um pouquinho da sua opinião sobre a carreira professor no Brasil. Tá bom. Se eu me perder, for muito digressiva, você me traz para o eixo de novo. Mas vamos lá. Hoje, o que eu acho que a gente poderia melhorar... Primeiro, eu quero pegar a tua primeira fala, que é assim, ó, o professor não foi preparado para isso. Se a gente está falando disso como o momento da pandemia, nem seria grave, né, Malu? Porque até aí nenhum de nós foi preparado para isso. Então, o professor seria só mais um elemento dentro de todos os elementos da sociedade que não foi preparado para um quadro de pandemia, né? Quer dizer, os nossos avós viveram um momento de pandemia, mas enfim, a gente não tem muita notícia de como foi isso, de como os nossos... Faz muito tempo, está muito longe, né, na nossa árvore genealógica, assim, a gente não sabe como foi isso. Nenhum de nós estava preparado para isso. Até aí, fechamos esse capítulo. A questão é, o professor não foi preparado para nada disso. Então, quando a gente faz uma faculdade e a gente quer ser professor, a gente não foi preparado para chegar a ter que escolher entre ter uma vida financeira digna ou fazer aquilo que é a minha vocação. Né? Então, como aquilo de que eu quero, aquilo de que eu gosto da aula, eu preciso decidir se eu vou realmente seguir com isso, e se eu seguir com isso, eu tenho duas opções. Ter um padrão de vida que não me permite, por exemplo, estudar, melhorar a minha formação, pagar por formações, etc. Ou para eu ter um pouco mais de dinheiro, eu vou ter que trabalhar desgraçadamente, tipo 3 turnos, e estudar naquele que seria o meu período de férias. Então, eu encontro muitos colegas fazendo isso, né? Então, trabalham 3 turnos, guardam um dinheiro, com o dinheiro que guardou, vão lá nas férias, no fim de semana, no feriado, vão estudar alguma coisa, num curso online. É uma doideira danada, porque ele não estava realmente preparado para isso, que é a realidade financeira da profissão. Então, fechamos a caixinha da parte financeira. Vamos abrir uma outra caixinha
para a qual o professor não estava preparado. Ele não estava preparado, por exemplo, para ter uma escola pública que estruturalmente ainda não oferece as melhores condições de trabalho. Né? Então, eu estou falando de estruturalmente mesmo, tipo, mais de 40 alunos por sala, digamos, o prédio, né, que não está nas melhores condições, ainda trabalhando com giz e lousa, sem ter muitos recursos tecnológicos. Ele não estava preparado para isso, né? Ele também não estava preparado para uma realidade em que há, por exemplo, educação especial. Então, existe ali o aluno que é síndrome de Down, o aluno que é autista, o aluno que é hiperativo. Ele não foi preparado para lidar com isso, sabe? Ele não foi, mas existem os AES, né? Os assistentes lá para educação especial e tal. É verdade, mas ele como educador, ele precisa estar ali, ele precisa interagir, ele precisa também conduzir, mas ele não foi preparado para isso, sabe? Então tem um monte de issos para o qual o educador não foi preparado, precisa estar preparado, precisa ir se preparando ao longo da carreira, a partir do momento que essas coisas todas vão se apresentando no cenário, sabe? Então, nesse momento de pandemia, o educador realmente não tinha sido preparado para a parte tecnológica. Mas aí, não é nem só o educador da escola pública, o educador da escola privada também não tinha sido preparado para isso. A gente tem primado pela educação presencial e a gente não tinha lá muito uso da tecnologia. Qual é a diferença? Onde é que surge o abismo? A diferença é que a escola privada tem ali um caixa disponível para investir em tecnologia. Então, vamos investir em tecnologia e da noite para o dia a gente viu grandes escolas resolvendo toda a questão tecnológica e botando o negócio ali para funcionar. Claro que isso demandou muito esforço do educador, que sim, da noite para o dia, o educador de escola privada também teve que aprender a lidar com a tecnologia e tal. Mas ele estava vendo a coisa andar, pelo menos. Bom, tá, eu estou aprendendo isso, mas isso está resolvendo aquilo. Eu estou aprendendo isso, mas isso está resolvendo aquilo. O educador da escola pública teve que ficar parado, esperando para ver o que ia acontecer, né? E agora que tem ali algum recurso ou algum norte do que fazer, ele ainda vive a frustração de que, mesmo assim, não está chegando a todos os seus alunos. Entende? Então, é por isso que a Márcia colocou ali, e a gente insiste muito na Core, que a gente tem que trabalhar primeiro com a relação desse educador com ele mesmo. Ele está vivendo um momento de profunda frustração. Né? Então, a escola pública, a escola privada se reinventou muito rapidamente. Teve o seu trabalho, teve o seu investimento, foi bem complicado para eles também, mas deu certo, de alguma maneira. Inclusive, no pós-pandemia, com certeza a escola privada não será a mesma. A escola privada vai conseguir trabalhar mais a questão do ensino híbrido, da sala invertida, das metodologias ativas, porque deu tempo de fazer todo esse laboratório, sabe? E o abismo, a tendência é que esse abismo vá ficando ainda mais notório entre a escola pública e a escola privada, infelizmente. Por quê? Porque a escola pública, infelizmente, não recebeu esse tanto de investimento. A minha ansiedade é, vamos voltar às aulas presenciais. Vamos voltar quem? A escola privada amanhã consegue fazer aquilo que a China fez do cercadinho lá de acrílico, que não é o mundo ideal, mas tá, de alguma maneira resolveria. A gente teria esse investimento para fazer cercadinho de acrílico para todos os nossos alunos da escola privada, da escola pública? Eu sou levada a crer que não, porque se a gente tem esse investimento, a gente já teria feito reformas estruturais muito anteriores, não é mesmo? Então, assim, esse abismo vai crescendo. Esse professor de escola pública, ele volta da pandemia em que condições mentais? Será que todas as direções de escola tiveram esse olhar para a condição mental desse educador, para a condição mental dessas crianças mesmo, né? Porque uma coisa é a criança de classe média alta, que está em casa, está com a família, tem família, olha só, estou falando de um negócio básico, tem família, tem um quintal. Outra coisa é a gente olhar para o perfil de muitos dos estudantes da escola pública que não tem uma família, não tem um quintal, não tem uma casa em condições. E não foi um período de férias, né? Foi um período bem conturbado que esteve vivendo ali, convivendo com medo e tudo mais. Então, para tudo isso, a gente precisa olhar o que poderia mudar para o educador e para a educação.
Malu, enquanto a gente não tiver coragem de falar sobre dinheiro, a gente não tem como falar de melhora, sabe? Então, eu vi bastante a movimentação da Tabata Amaral e de muitos outros políticos, né, falando sobre o Fundeb essa semana, e que bacana toda essa movimentação e tal. E é por aí, sim, o começo de uma mudança, sabe? Porque enquanto a gente não tiver um fundo que direcione investimentos permanentes para a educação, enquanto o Fundeb for alguma coisa que é tão flexível que parece uma política de governo e com a mudança de governo ele vire uma ameaça, a gente não tem garantia nenhuma em educação. Então ele precisa ser uma política de Estado, ele precisa ser uma coisa permanente, que não dependa do bel prazer do partido político que estiver ali na gestão, sabe? E esse é o rumo, é isso que tem que acontecer. Então a gente precisa de um Fundeb não menor. Como que pode ser menor? Essa é a insanidade. Como que, se a gente está investindo X, e esse X ainda não fez a gente alcançar nem o começo do degrau dessa escada que a gente quer escalar, né? Que é da educação de qualidade para todos, que está lá na Constituição Federal, como é que a gente está falando de investir menos ainda, né? Então, a esquizofrenia da educação é a gente começar a comparar, por exemplo, com a Finlândia. Ah, mas a Finlândia tem a melhor educação do mundo. Bom, vamos falar de dinheiro, então, porque o educador da Finlândia, ele ganha muito bem, ele consegue ser só educador. Ele não precisa ser educador e caixa de banco, ele não precisa ser educador e mais alguma coisa para poder compor a sua renda. Ele tem uma dedicação à educação. E ele tem um salário tão digno que lhe permite fazer as formações que ele quiser fazer dentro e fora do país, coisa que a gente não tem aqui. Muito educador nunca saiu do país. E tá, mas isso não precisa ser uma prerrogativa para ser um bom educador. Sim, mas te abre a mente, te faz conhecer outras realidades e outras culturas e tudo mais. Mas tá, não vamos nem falar de viagens fora do Brasil. Vamos falar do mínimo, de ter uma condição, de ter um mínimo de descanso, né? Um mínimo de qualidade de vida que lhe permita reelaborar ou digerir o conhecimento que ele adquire em algum curso, sabe? A gente não tem isso hoje aqui no Brasil e na educação. Então, enquanto a gente tiver problemas para falar sobre dinheiro, enquanto a gente não admitir que a gente paga mal o nosso educador, que as nossas escolas precisam ser lugares bonitos, esteticamente também, enquanto a gente não tiver coragem de falar sobre essas coisas, a gente vai ter um caminho gigante, um assunto eterno aqui, sobre o que poderia mudar em educação. Como é que você chega numa escola e anda, né, pelos corredores e vê aquela parede limpa, né, aquele negócio que, assim, qualquer semelhança com um hospício, com um hospital, uma cadeia, não é mera coincidência, é um negócio maluco, né? Então, como é que você admite uma coisa que falta estética, que falta beleza, que falta vontade de estar ali? Né? Falta vontade de estar ali. Você quer estar num lugar bonito, gostoso, acolhedor e que tenha a tua cara, que você se identifique de alguma maneira com aquele espaço. Como? Então, assim, a gente precisa falar sobre dinheiro. E falar sobre dinheiro, não dá para a gente falar sobre dinheiro cortando o investimento. É o caminho contrário. Se a gente quer um futuro, se o Darcy Ribeiro estava errado quando ele disse que esse caos na educação é um projeto de governo, a gente pode provar isso como investindo em educação. Ah, o Darcy estava errado, vamos lá, olha lá como está todo mundo investindo em educação. Né? Não estamos investindo em educação, porque parece ser realmente que o projeto é deixar a nossa população cada vez mais ignorante, cada vez mais pobre, cada vez mais submissa. Porque a gente já percebeu que com um pouquinho de investimento, um pouquinho de impulso em educação, a gente transforma todo um cenário social. Né? Então, a gente precisa olhar para isso, sabe? As bolsas do ensino superior. Quantas pessoas a gente tem no ensino superior deixando o ensino superior porque tiveram as suas bolsas cortadas, sabe? Então, já não estou falando do Fundeb, estou falando de educação superior e tudo mais, tá bom, mas tiveram as suas bolsas cortadas e, portanto, menos mão de obra qualificada que a gente tem, menos gente na pesquisa, bom, olha, e vai estendendo isso. Menos professores, inclusive. Né? Então, eram muitos se formando para ser professores. Não vamos ter esses professores no mercado, portanto, sabe? Então, há muito o que pode melhorar para o educador, mas a gente não pode ter medo de falar sobre o dinheiro, sabe? Não pode.
Não, e a gente, Irene, recebemos vários comentários super legais. A Kelly, que é uma amiga minha de infância, que é professora da rede municipal aqui de São Paulo, falou do problemão que estão enfrentando agora. Ela é professora de educação infantil, né? Faixa etária de 4 anos. Então, ela tem 35 e ela passa as atividades e assim, dos 35, 3, 4 fazem. Ela gasta um super tempo pensando em vídeos, pensando em coisas interativas e não tem essa conexão com os pais. E ela, né, vale ressaltar que ela dá aula numa rede aqui de São Paulo, bem na periferia, na Elisa Maria, que é uma comunidade bem pobre aqui da região de São Paulo, capital, né? E ainda tem toda essa dificuldade, né? Como a gente trouxe dessa conectividade. A gente tem um dado super assustador, que assim, 58% de lares do Brasil não tem computadores e 33% no Brasil não tem acesso à internet. Fora que cerca de 43% das escolas públicas do Brasil não tem na própria escola o acesso à internet, né? Então, eu acho que... E aí eu queria também fazer uma provocação para a gente falar dessa desigualdade na educação. A gente falou muito da questão da importância do investimento. Claro. E eu gostei que você trouxe o exemplo da Finlândia. Poxa, a melhor educação do mundo, né? O sonho que a gente quer chegar, em que eu gosto muito dessa frase, né? Eu assisti uma vez um documentário do Michael Moore, que ele chega na Finlândia, bom, ele tem um jeitão descontraído e fala: ah, eu vim aqui, olha só, né? Acho que era uma ministra, secretária da educação. Aqui tem a melhor a educação do mundo, então eu vim aqui entender por que é a melhor e eu quero que você me leve na melhor escola da Finlândia para eu entender o que acontece. E ela fala: não, não tem melhor escola da Finlândia. Ele: como assim não tem melhor escola da Finlândia? Não, aqui toda escola é boa, posso te levar em qualquer escola. Então, assim, esse que é o sonho, sabe? Que a gente quer chegar. E a gente tem uma tara, Malu, por ranking aqui, né? A gente criou o Enem e o Enem, de repente, virou um mecanismo de tara pelo ranking, né? Então, assim, a gente fica olhando como é que a escola XYZ foi ranqueada no Enem. Não era essa a proposta do Enem, não é? Mas a gente... E isso não deixa a gente impactado ainda, de dizer, caramba, mas a gente está ranqueando, então significa que há desigualdade. A gente nem acorda para isso, a gente só fica ali acompanhando o ranking, ponto, né? Exato. E aí, essa percepção também, como você trouxe da questão, poxa, o professor na Finlândia ganha bem, ele não precisa ser professor e ser Uber e ser, né, você falou, enfim, o que tiver que ser para conseguir fechar as contas do mês e dar 500 aulas em 500 escolas e se virar nos 30 mesmo, né? E não consegue, de repente, investir numa formação para ele e tudo mais. E eu acho que vale destacar também que, no caso da Finlândia, não só os professores ganham bem, como boa parte dos trabalhadores não ganham mal. A gente não tem trabalhos tão precários na Finlândia como a gente tem no Brasil. A gente não tem essa extrema desigualdade. Na Finlândia e outros países também ali do norte da Europa, né? Suécia, Suíça, Noruega, entre outros, que tem um índice de Gini muito baixo, né? Uma desigualdade de renda baixa, um médico, um professor, um advogado, um gari que vá à rua, as pessoas lá, todas, têm os seus direitos, sua dignidade garantida e ninguém ganha. Um político também, porque não citar esse exemplo, não tem todos esses privilégios e mordomias quanto temos no Brasil, né? Essa extrema desigualdade, milhares de empregos precários, e os professores hoje estão inseridos nessa camada, apesar de ser, né, uma das profissões mais importantes da nossa sociedade, ainda tem muito a avançar, como a gente comentou. Mas eu achei importante trazer esse ponto, né, da questão da desigualdade social também, né, que coloca os professores ali numa camada ainda baixa, porque a nossa sociedade tem esse sistema de desigualdade. Então, a gente conseguindo diminuir também essa desigualdade entre as profissões de renda, a gente também consegue, ao mesmo tempo, valorizar o professor e outras profissões que hoje também são extremamente importantes, estão desvalorizadas. Mas a minha provocação para você não é necessariamente disso, é sobre a questão do investimento. A gente está na semana da votação do Fundeb e o governo não quer votar e quer cortar da educação, né? E já estava cortando antes das universidades, das bolsas de pesquisas, como você bem mencionou. E então tem toda essa discussão de vamos brigar para ter mais recursos para a educação. Só que a minha provocação além da gente falar de aumentar o investimento, que sem dúvida é essencial,
O Brasil hoje, ele gasta proporcionalmente à quantidade do seu PIB em educação um valor que está na média dos países da OCDE, né? Então, digamos que na teoria, o Brasil não é que ele gasta pouco com a educação. Muitas pessoas falam que ele gasta mal. Precisa cortar? Não. Né? Precisamos até aumentar o investimento. Ninguém está falando que tem que gastar menos. Mas precisaria também gastar melhor. E essa é a minha provocação, que eu queria ouvir um pouco você. O que também na gestão da educação poderia melhorar? Porque a gente sabe que investimento é tudo, né? Tem que ter, sem isso a gente não avança em nada. Mas também tem muita coisa de gestão. O próprio caso de Sobral, né? Que se tornou uma referência de educação pública no Brasil, né? Do aumento da qualidade. Eles conseguiram universalizar o acesso à educação pública com qualidade, com muita inteligência também na gestão da educação e investimento. Então, eu queria te perguntar, desse ponto de vista hoje, da gestão da educação pública no Brasil, o que você acha que são os maiores gargalos, por exemplo, de coisas que poderiam mudar para que a gente também avançasse, para além de investir mais, investir melhor? Tá. Eu vou dar um passo atrás, só porque para recuperar o que você estava falando da Finlândia, que um outro aspecto que a Finlândia tem de diferente da gente, além de não ter essa desigualdade, é que eles sabem viver em comunidade naturalmente. São lugares que vivem a maior parte do tempo na neve e que, portanto, não contar com o amiguinho do lado, com o vizinho, é uma questão de vida ou morte. Você precisa contar com a tua comunidade para que você sobreviva, não é? A gente mora aqui em São Paulo, né, grande capital, eu moro num prédio, num condomínio, não necessariamente conheço meu vizinho do lado, sabe? Então, assim, a gente não vive em comunidade aqui. É uma cultura que a gente precisa aprender a desenvolver, sobretudo em grandes centros urbanos como é São Paulo, só para a gente fechar a questão Finlândia. Então, tem muito que a gente aprender com eles, mas o saber local ainda é mais importante nesse momento, porque a nossa realidade não está nem perto da realidade que eles vivem, nem em termos culturais, nem em termos financeiros, nem nenhum termo. Ou seja, é esquizofrênico a gente ficar pensando nisso. Aí, sobre a gestão. Você tem toda a razão quando você fala, bom, dinheiro tem. Ô, gente, vamos pensar quanto de dinheiro tem em São Paulo. Não é possível que, arrecadando a quantidade de impostos que se arrecada numa das maiores cidades do mundo, a gente não tenha a melhor educação do mundo, por exemplo. Porque se a proporção dos impostos fossem destinadas realmente para a educação e chegassem onde tem que chegar, então o de se supor é que toda a escola paulistana deveria ser um exemplo. Eu não vou falar, como você pediu, Malu, sobre a educação no Brasil, porque o Brasil é um negócio imenso, ele tem cenários muito diversos. Então, só para a gente começar essa conversa, eu vou ficar aqui em São Paulo, ó, pequenininho, bem pequenininho, sabe? E já falando de São Paulo, não é tão pequenininho assim, mas é isso. Então, pensando em São Paulo, se eu arrecado essa quantidade de impostos, o de se supor, o de se esperar, é que a educação daqui, deste lugar, deste local que eu conheço tão bem, fosse exemplar para o resto do país. É isso que acontece? Parece que não. Então tem alguma coisa dando errada. O quê? Olha, quando você fala de gestão, a gestão da chegada do dinheiro até a escola é muito complexa, né? E a escola tem pouca autonomia ainda para decidir sobre como vai gastar o seu dinheiro. Então, a gente vai e oferece formação gratuita para a escola. Mas e se a escola tivesse já a sua verba para decidir sozinho onde vai gastar? Ah, mas tem, a escola recebe X lá por ano para gastar. Com todas as urgências que a escola tem, realmente ela vai gastar na formação do educador, na formação de que ela precisa de verdade, porque tem um monte de incêndios ali rolando, sabe? Então, a chegada desse... E quem decide sobre o gasto desse dinheiro? Então, no papel, existe uma coisa muito bacana que é chamada gestão democrática. A gestão democrática, o governo do estado tem feito há alguns anos um esforço muito grande para que ela aconteça de fato nas escolas. Porém, quando você entra na escola de verdade, com tempo para olhar o território, você percebe que isso é uma falácia.
ainda não existe a gestão democrática, tá? No papel, você pode abrir, por exemplo, o site, né, da Secretaria Estadual de Educação e você vai ver lá que 90 e tantos por cento das escolas de São Paulo tem grêmio estudantil. Vai lá e visita uma por uma para você conseguir constatar como é que funciona isso de verdade. Eu tive a sorte, fazendo meu mestrado, de conhecer em Mogi das Cruzes um grêmio estudantil realmente eficaz. E é um grêmio estudantil composto por estudantes de todos os níveis, mas principalmente de ensino médio, que eles realmente fazem parte de todas as camadas de decisão da escola. Desde como a escola vai gastar o dinheiro, até o que vai ser feito em termos pedagógicos, o que vai ser feito com um aluno que não está acompanhando, com outro que evadiu, etc, etc. Tudo passa pelo Grêmio Estudantil. A diretora da escola, na minha opinião, é exemplar, é uma líder modelo, realmente, que merece todos os prêmios que houver nesse mundo, porque ela consegue engajar toda a comunidade, mas primeiro ela faz uma coisa que dificilmente as escolas fazem. Ela tem uma escuta ativa, atenta e afetiva para os seus estudantes. Então, ela empodera esse estudante para que esse estudante também seja um escutador de outras demandas da escola e junto com esses estudantes, ela consegue formar o colegiado de pais, ela consegue chamar toda a comunidade. Então, tudo aquilo que você vê no papel, você vai a essa escola e você vê acontecendo. É uma escola que prima e leva a bandeira de cultura de paz, e para mim é um exemplo, até hoje do que eu vi, e eu visito muitas escolas, é um exemplo de gestão democrática. Uma outra escola aqui de São Paulo que faz isso muito bem na EMEI, né, é a Nelson Mandela, que é referência nisso também, piso ali, vejo como é que funciona, e ela sabe fazer uma boa gestão democrática, de verdade, para além do papel. Por que eu estou falando da gestão democrática, Malu? Porque quando você tem a gestão democrática, você tem mais gente reivindicando e não fica tudo nas costas do diretor, para ele decidir sozinho o que entra, o que vai, onde vai, o que fazer. Às vezes ele não tem muito tempo de refletir sobre isso, acaba sem querer metendo os pés pelas mãos, porque ele precisa ser encarregado de tudo. Ele precisa ser um mediador de todas essas instâncias da gestão democrática. Então, primeiro, o dinheiro precisa chegar ao local, ele precisa chegar à escola. O dinheiro de verdade precisa chegar à escola. Depois, a escola, junto com a comunidade, fazendo com que essa comunidade se estruture numa gestão democrática, é que, democraticamente, vão decidir como esse dinheiro vai ser gasto. Então, talvez no primeiro momento, sim, o dinheiro vai ser gasto numa estruturação física da escola, no segundo momento ele vai ser gasto numa formação de professores, numa formação de alunos, num passeio X, mas tudo decidido coletivamente. Como é que você quer formar para a cidadania e você exclui desse momento, né, de formação as decisões básicas do espaço onde esse aluno passa a maior parte do tempo, que são as decisões da própria escola. Ele está de fora disso, ele é passivo no processo, em geral, né? Então essa seria, na minha opinião, uma maneira, digamos, de que o dinheiro que supostamente existe fosse bem aplicado. A gente tem um mínimo de ética, um mínimo de bom senso e não desviar o dinheiro da educação para outros fins seria desejável, né, Malu? E a gente sabe que hoje a gente tem ainda uma coisa que é a corrupção no Brasil e que impede que o dinheiro chegue para a saúde e para a educação. É claro que a gente que não está nesse meio se surpreende e diz como é que as pessoas dormem, né? Sabendo que tantas outras estão sendo prejudicadas, lesadas e tudo mais. Mas esse é o cenário, é isso que está acontecendo, sabe? Uhum. Irene, a gente só tem 5 minutinhos antes que o Instagram desligue a nossa cara. Aqui a live. E assim, uau, fazer live com o professor é outro nível, né? Não tem comparação, é uma verdadeira aula, ainda mais para a gente falar sobre educação. E eu fico muito feliz que toda vez que a gente vem falar sobre educação aqui, o pessoal se engaja de verdade. Aparecem vários professores que acho que devem seguir vocês, me seguir também, que estão aqui conversando. E algumas palavras-chave para o nosso encerramento, né? Sobre essa coisa de reinventar a educação, comunidade, né? Democracia, construção coletiva, enfim, priorizar o ser humano, né?
antes de qualquer outra coisa. Então, eu acho que, sabe, são coisas assim que deveriam... Poxa, se você for ver, é tão básico, né? Poxa, e aí a gente ainda parece que está tão distante disso, né? Queria te agradecer pela essa live, pela essa verdadeira aula. Aprendi muito, tinha muito mais coisas que eu queria conversar com você. Acho que a gente precisava de umas 3 horas de live para falar tudo que eu queria falar. Acho que fica aí já um convite aí para a gente pensar numa próxima, né? Para falar sobre Já está outras aceito, temáticas. Malu, já está aceito. Acho que a gente não conseguiu, amei mesmo. E queria te pedir para você deixar uma mensagem aí final de 2 minutos para a galera que acompanha e vai ver depois também. Tá bom, obrigada, gratidão a todos pela presença, de todos aqui, a vocês pelo convite, e que todos nós possamos nos reinventar, mas entendendo que ninguém se reinventa sozinho. A gente precisa de comunidade, a gente precisa de apoio, a gente precisa parar, respirar, se ouvir, perceber do que a gente precisa e de quem a gente precisa. E não ter vergonha de botar a boca no mundo e pedir essa ajuda, pedir esse socorro. E se você achar que deve, que pode, contem com a comunidade Reinventando a Educação, contem com a CORE, estamos no apoio de todos os educadores, estamos no apoio de todo mundo que pensa educação. A educação é responsabilidade de todos, não é só do educador. Então, todos, famílias, estudantes, todos de verdade, venham conosco reinventar a educação. Obrigada, Malu. Perfeito. Todos pela educação, juntos para vencer desigualdades. São alguns lemas que a gente tem que seguir e sei que a gente não está sozinha nessa luta. Tem uma galera querendo chegar nesse destino comum, né? De ideal, de sociedade, de cidade, de país em que toda a escola pública seja a melhor escola, porque todas são boas, né? Então, vamos juntos, conte comigo, a gente vai conversando, vamos aí articulando uma parte 2. A galera adorou mesmo. Foi um prazer te ouvir. E vamos juntos aí nessa luta. Vamos embora, gratidão imensa. Beijo grande, querida. Até mais. Beijo, Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Beijo, tchau. Tchau, boa noite.